Olá, meu nome é Karine Luiz Shimoda, tenho 36 anos, sou designer gráfica e atualmente eu faço uma pesquisa de mestrado na Universidade Embi Morumbi, no curso de design, e a minha pesquisa ela fala sobre a fusão de linguagens entre a dança contemporânea e o design gráfico. O que tem a ver a dança contemporânea e o design gráfico? Na realidade, essa é a minha pesquisa, que eu já realizo há alguns anos. Inicialmente ele era um projeto em revista, né? E como reproduzir graficamente os movimentos da dança. Então, a partir daí eu fui estudar outros objetos de estudo e eu conheci 3 espetáculos que hoje eles são o foco da minha pesquisa. Eu escolhi hoje falar especificamente do espetáculo Glow, que é de uma companhia australiana que chama Chunk Movie. Esse espetáculo ele é de 2006, mas os recursos tecnológicos, a inovação e os elementos gráficos que eles utilizaram, eles são tão atemporais que eles são relevantes para a gente debater e discutir qual é essa relação da dança com o design e como isso acontece no palco, né? Então eu vou falar um pouquinho sobre esse encontro, né? De como essas linguagens elas se potencializam e elas ganham um novo significado. Então, antes de falar do espetáculo, eu queria falar um pouquinho sobre o que é dança contemporânea. Bom, na realidade, a dança contemporânea ela permeia por diversos campos das artes, né? Ela é uma extensão muito ampla, né? E ela é atemporal. Ela pode ser definida com uma técnica específica, né? Exatamente pelas experimentações nos processos colaborativos com outras vertentes artísticas, como o teatro, a música, o cinema, a videodança, né? A videodança ela é um processo artístico que mistura a dança a recursos audiovisuais na captação de movimentos. Bom, eu vou falar uma citação de uma autora nossa brasileira aqui, São José, que ela fala que assim, pensar em dança contemporânea requer compreender o contexto no qual a dança existe e está inserida, a capacidade de articular em um pensamento do contexto, o pensamento dos corpos dançantes e sua complexidade. Esse modo de organização do corpo, do pensamento, que a dança e a construção coreográfica, ela surge da necessidade de revelar e refletir o estado do mundo contemporâneo e da arte atual. Bom, pensando nessa complexidade que é falar sobre dança contemporânea, por ela ser muito ampla, e acredito que ela está em uma eterna construção, né? A gente vai falar um pouquinho sobre um movimento que foi muito importante no cenário contemporâneo e para chegar no resultado visual que a gente vai falar do espetáculo Glow, né? Esse movimento, ele chama New Media. New Media ele surgiu em 1960 nos Estados Unidos, né? E o que ele é? O que ele era, New Media? Ele foi formado por um grupo de atores, bailarinos, performers, videomakers, né? E como o coreógrafo Merce Cunningham, e eles alcançaram novas experiências na arte e na dança, né? E eles tinham o objetivo de explorar, junto com músicos como John Cage, que foi um grande parceiro do Merce Cunningham, essa possibilidade dessas linguagens artísticas elas se unirem às tecnologias, né? E elas estavam surgindo a partir de movimentos que trabalhavam a questão da música e do vídeo, né? E o intuito era desdobrar em novas possibilidades de arte e fomentar discussões sobre aqueles tempos, né? E um projeto importante da dupla Cunningham e John Cage foi o espetáculo Variações. Bom, o espetáculo Variações ele é de 66, né? Ele foi uma complexa obra, né? Na realidade ele foi um experimento de vídeo de 49 minutos, né? Que contava com diversos elementos visuais projetados no palco. E nessas projeções tinham referências como as obras do Duchamp, projeções de outros bailarinos dançando junto com o Cunningham e com a parceira dele,
E no palco também estavam o John Cage e o David Tudor produzindo os sons e as distorções ao vivo, né? E essas projeções elas eram feitas pelo cineasta Stan Van Der Beek, e as sobreposições e as distorções elas eram editadas pelo artista Nam June Pae. E vocês vão ver na tela a reprodução. E a partir desse projeto, que foi muito inovador para a época, o Cunningham ele desenvolveu outros projetos que estudavam essa relação no decorrer da sua carreira, né? Então, em 1999, a gente teve o projeto Biped, né? Que ele foi criado pelo coreógrafo em parceria com o designer gráfico Paul Kaiser e Shelley Ashkar, né? E eles já apresentavam uma interação entre dança, grafismos e formas, né? E nessa encenação, as projeções dos bailarinos virtuais interagiam com os bailarinos no palco, né? E isso compunha uma espécie de cenário em movimento, né? E eles utilizavam técnicas de captura de movimento. Na época eles usaram um software chama Character Studio. E no corpo dos bailarinos tinham sensores que detectavam os movimentos e combinavam as coordenadas no ângulo de até 360 graus, né? E essa imagem era projetada no fundo e renderizada em 3D. E falando sobre essa fusão de linguagem que a dança contemporânea trouxe, a gente precisa falar um pouco da relação da dança, do design, da música, do teatro, que surgiu na realidade com a Bauhaus, né? A Bauhaus foi uma escola de design, né? E a partir dela a gente teve um projeto do diretor artístico, coreógrafo, cenógrafo, arquiteto Oskar Schlemmer, que é o Balé Triádico de 1922, né? Ele é conhecido como a dança metafísica, né? Porque ele trouxe uma fusão de linguagens para compor os espetáculos em uma sequência que usava figurinos, músicas e dança, né? O palco tinha marcações e linhas que ficavam evidentes, visíveis no palco, pois elas eram um fio condutor para o bailarino se locomover no palco, né? Então, a partir desse pensamento da Bauhaus e entender a importância da Bauhaus para falar sobre design e dança, eu trouxe um comparativo aqui, separando em 84 anos do projeto que é o Balé Triádico e o espetáculo Glow, que é de 2006, né? Eu encontro a relação entre os dois porque eu acredito que ambos residam em um mesmo campo de pesquisa, onde o corpo precisa da forma e a forma precisa do corpo para ganhar vida em movimento, né? Em Glow a gente vê claramente, a gente vai acompanhar depois que eu fizer a análise do espetáculo, que ele aborda exatamente essa dualidade, né? De um corpo que integra e desintegra a forma a todo momento, né? Bom, nessa imagem que vocês estão vendo, tem o comparativo da imagem da bailarina da Bauhaus, que veste um figurino, e a bailarina do Glow, que veste um gráfico digital, né? Ambas têm a vestimenta como condutor para essa discussão da relação do corpo e do gráfico visual. Bom, então eu vou falar agora do espetáculo em si, né? O que é Glow? Glow ele é um espetáculo que ele utiliza recursos tecnológicos para articular esse jogo de coreografia, para que ele nasça a partir do desenho, né? Como um rastro que acontece no tempo presente, ele se materializa no espaço, né? Aqui as marcas cenográficas elas já não são pintadas ou desenhadas como eram nos balés do Schlemmer, né? Em Glow elas surgem digitalmente e elas se desmaterializam no final da apresentação. Né, diferente do triádico, o espetáculo aqui ele dura 27 minutos e não horas, como costumava durar os espetáculos do Schlemmer. Bom, Glow é um espetáculo que ele é uma realização da companhia Chunk Movie, uma companhia australiana, e ela é coreografada por Gideon Obarzanek
né, em parceria com o designer interativo Freder Weiss. E esse espetáculo, como eu falei, ele tem duração de 27 minutos e é um solo que explora as formas gráficas projetadas e como elas reagem sobre o movimento proposto pela bailarina, né? Então nós temos um jogo de formas, cores e projeções, e elas ampliam esse movimento do corpo, como uma linguagem gráfica desenhada especificamente para cada ato. Curtos atos, né? Porque o espetáculo tem 27 minutos. Mas em dado momento, a bailarina ela emerge dentro daquelas formas, né? Então nós criamos um jogo entre o humano e o gráfico, né? Então serão analisados no percurso da pesquisa os elementos gráficos, como eles são utilizados, né? Então nós temos formas hexagonais, linhas, sombras que contornam o corpo da bailarina no palco. Bom, o Glow ele utilizou um sistema de rastreamento de câmera infravermelho e um software que chama Calypso para projetar essas formas. O Weiss ele descreve que o espetáculo ele é um desejo de descartar ou escapar elementos de dentro de nós mesmos, e isso pode ser visto como uma metáfora visual para a nossa luta constante com o nosso estado primitivo e dualidade. Então é basicamente sobre isso que o espetáculo vai falar. A dualidade entre o gráfico e o bailarino, né? O digital e o corpo físico. Bom, então o espetáculo se inicia com a bailarina tendo um contorno gráfico em volta dela e algumas linhas na horizontal e na vertical dividindo o palco. Bom, nesse momento a gente vê a bailarina e o contorno exato e preciso na forma do movimento que ela está projetando no palco. Aqui a bailarina ela se desprende das linhas e ela tem uma forma mais livre, que é um contorno de iluminação em volta dela. De repente o palco ele fica muito claro, o chão fica branco e a bailarina está imersa nesse espaço branco e acreditamos que sim, é um espaço de criatividade para as formas se desenharem, elas partem do espaço em branco. Aqui a bailarina ela começa a criar com o corpo, ao mesmo tempo que ela cria com o corpo, as formas se criam em torno do corpo dela. Então a gente vê uma repetição de formas hexagonais, retangulares, se repetindo num padrão de design generativo, num padrão de algoritmo. Essas formas vão se desdobrando ao mesmo tempo que há um desdobramento do corpo e do movimento dessa bailarina. Aqui ela retoma para esse ponto inicial de linhas na vertical e linhas na horizontal, como se ela estivesse presa a essa forma retangular. Aqui ela tem um espaço delimitado e ela está presa a essa forma branca. É como se essa forma prendesse e todos os movimentos dela, o próprio corpo dela. E aqui essas formas elas vão se desintegrando, como se o grafismo saísse do corpo da bailarina, como se o corpo dela estivesse se desintegrando em formas gráficas. Essas formas gráficas em movimento, elas vão se dissolvendo no espaço, é como se aquilo saísse do corpo da bailarina. Bom, nesse momento a gente retoma para um espaço em branco, a gente tem um foco de iluminação. Aqui novamente a gente pode entender que essa iluminação ela sai do corpo da bailarina e reverbera no espaço. Ela cria um espectro visual, ela deixa um rastro visual no espaço. Aqui a gente pode pensar também o corpo como um pincel. Ao mesmo tempo que a bailarina ela vai
desenvolvendo a coreografia no espaço, ela vai deixando marcas no espaço, né? Que são esses pontos pretos, essas manchas visuais no espaço por onde a bailarina passa. Na realidade, ela deixa, é como se a bailarina deixasse toda a tinta, como se o corpo dela estivesse absorvendo essa tinta, esse negro, intercalado com o branco, né? Novamente, a questão da dualidade no espetáculo é muito presente. Então, a bailarina, ela deixa essas marcas do movimento no espaço. Então, se a gente fosse pensar visualmente que formas teriam o movimento, seriam essas formas que não são formas precisas, que não são formas regulares, né? São espectros de movimento. Exatamente pela dança contemporânea, explorar a questão do movimento de uma forma muito abstrata e subjetiva. Aqui a gente tem a bailarina num duelo com essa sombra, né? Que é essa marca preta, que seria uma dualidade entre o branco e o preto, muito contrastado, como se a bailarina quisesse se desprender dessa sua sombra. Aqui a gente tem a bailarina como se ela estivesse entregue a essa sombra. Ela se entregou à forma gráfica visual. E aqui a gente tem um momento em que ela reverbera essas formas que são como se fossem raios, espectros visuais na cor lilás, saindo e projetando o corpo dela no espaço. E aqui a gente percebe que a bailarina, ela consegue se desprender da forma gráfica. É o fim do duelo. E essa forma vai se dissipando no palco até uma escuridão. Bom, esse foi um pouco da minha pesquisa, um pouco desse estudo entre a relação do corpo com o design gráfico. Eu agradeço novamente a oportunidade, agradeço à Universidade de Palermo, agradeço à Universidade Anhembi Morumbi pelo incentivo e agradeço a todos vocês que assistiram o vídeo. Eu vou deixar os meus contatos, se vocês quiserem me mandar um e-mail para a gente conversar um pouco mais sobre isso. Vocês podem me encontrar no Instagram também. E é isso, que todos fiquem em segurança, que todos estejam bem. E muito obrigada pelo tempo de vocês. Até mais!